Olá, tudo bom com vocês? Oi, gente, bom dia. E aí, como foi? A gente hoje vai falar do que, Nani? A gente já está se preparando para sexta-feira 13, que tem só em outubro. Mas a gente vai começar hoje falando mais historinhas. Uma sexta-feira macabra. Vamos contar que coisas que a gente passou, que familiares contaram, coisas que a gente ouviu por aí. E é sobre isso. Sobre isso. Conferindo. Eu começo ou começo? Ai, pode fazer à vontade. Eu tenho umas coisas assim, a história minha mesmo tem pouco, mas da família tem algumas. Nossa, então. Eu, quando era pequena, eu morava numa casa alugada. Então a gente morava embaixo e a dona da casa morava em cima. E questões de afinidade, assim, eu não queria mais na casa dela. Teve um probleminha lá e eu não queria mais na casa dela. Então, como estava muito calor, que lá em casa era muito quente, eu gostava muito de sentar, assim, que era a garagem, né? A garagem lá de casa era assim, tipo uma rampa para baixo. Então eu gostava de sentar ali na frente do portão, porque aí vinha o ventinho da rua, e aí eu ficava estudando. E naquele lugar ficava em cima, ficava, dava para casa da pessoa, né? Essa Sim. pessoa lá. Então teve um dia que eu tava lá estudando, tranquilinha, tal, de boa. Como quem não quer nada. Estudando, tava estudando. Fazendo as coisinhas lá, estudando. E aí eu vi uma pessoa, assim, em cima. Assim, o que que você tá fazendo? Aí eu peguei e achei estranho, né? No começo. Falei, tô estudando. Isso mais ou menos eu tinha uns 8, 9 anos por aí. E aí eu. E essa pessoa começou comigo. Aparentemente a fisionomia era da senhora que morava em cima de mim. E tava eu conversando. E ela falando pra mim ir lá, porque nunca mais eu fui, pra ir lá tomar um café, pra conversar. Eu falei, conversar. Eu comecei a achar estranho, assim, conversar, porque eu nunca conversava, né, com ela, né? Geralmente eu ia lá, ela me enchia de coisa de comer e via Cozinha que é bom. televisão. Hã? Às vezes é que enche a gente de coisa de comer que é bom. Então, eu gostava por causa disso, era uma das formas, e tinha 2 filhos ela, né, eu gostava de ir lá para poder estar lá interagindo, e tal, né. E aí eu estava lá, ela falando, conversando comigo e alto tal. De repente, a minha mãe lá de dentro falou assim: "Tá falando com quem?". Aí eu falei: "Eu não vou falar nomes, né, pra não dar problema, né". Aí eu falei assim: "Com fulana". Aí ela: "Não, você não tá falando com fulana". Aí ela pegou, eu falei assim: "Tô, ela tá aqui". Aí quando eu olhei, ela não estava mais. É. Aí minha mãe veio, né, eu escutei minha mãe falando assim: "Dá licença", aí foi. "Você tá falando com quem?". Eu falei: "Eu tô falando com fulana". "Não, eu estava falando com ela lá na frente". Aí eu Jesus! aí aí eu fiquei assim. Ela perguntou de novo: "Você estava falando com quem?". E quando eu falei, a mulher lá em cima gritou. Mas deu um grito, menina, deu um grito como se tivesse, sei lá, incorporado. E aí minha mãe pegou, abriu o portão e foi lá. Quando ela chegou lá, realmente estava incorporado e falou que queria me matar, que não gostava de mim, que não sei o que, fica lá. E aí depois, um maior rolê que aconteceu, e aí descobriram que tinha lá, tipo assim, um monte de coisa na casa dela, que alguém implantou um negócio lá na casa dela, sabe?
E ela tava tendo mal. esse negócio. Foi, menina. Não, Tinha até um bonequinho de voodoo lá dentro da casa dela. Tinha um não, bonequinho tinha. assim, a despensa. A mulher começou a perder as coisas, não tinha mais comida direito em casa. E aí, nesse dia, minha mãe falou assim: quando você estiver ali, não conversa com ninguém. Aí eu falei assim, mano, agora eu não fico mais ali. Tchau pra ti, não vem mais pra cá. Oi, vizinha, tchau, obrigada. Bom dia pra senhora. Oi, tudo bem? Tô indo já, tá? Tem que estudar ali, obrigada. Tchau, viu? Acho Mas que eu nem foi. água mais acertava na casa dessa mulher. Não, e eu não fui mais lá, não fui, você não tem noção, nunca mais. E eu lembro Ah, que a gente se mudou dali, um tempo depois a gente se mudou. E aí, depois de um tempo, eu fui na casa da minha tia fazer uma visita. Eu já estava com uns 14 anos, mais ou menos, assim. Isso eu tinha 8, pra você ver quanto tempo passou. Eu já estava com 14. Aí eu fui na casa da minha tia, aí eu tava conversando, tá? Aí ela me viu. Aí virou, chamou o nome, minha tia e falou assim: é fulana que tá aí? Aí eu é virei. fulana Quando eu não. virei, ela, meu Deus, gente, você tá viva? Eu. Aí eu peguei e falei: você tá amarrada, a mulher queria que eu morresse. É, nossa senhora. Disse assim, Foi. não, minha senhora, é ilusão sua, não tô aqui não. É só o Não, aí falou: espírito. É só o espírito. como você tá bonita, não sei o quê. Eu falei: eita, lasqueira, a mulher queria que eu morresse. Ó. É, te desconjuro, você tá lá. Foi, o negócio foi esquisito ali, menino, porque a gente conta assim, mas na hora eu levei um susto, eu pensei, tava falando com a pessoa, de repente a pessoa sumiu. Eu achei estranho, porque assim, não tava a fisionomia dela 100% falando comigo, tava a fisionomia dela, mas tipo assim, a cara retorcida, como se ela estivesse sentindo dor, alguma coisa assim, sabe? E eu achei estranho, como tava conversando comigo, eu falei assim, de repente ela tá ali conversando pra, sei lá, tá com dor de cabeça e quer desestressar. Não, a gente não falava aí desestressar, mas tipo assim, quer conversar, né? Tá sozinha, vai ver que os meninos estão em casa e quer conversar. E no Ah, final das eu contas tenho não disso era que ela. às vezes não sei, eu atraio velhinha, né? Velhinha adora me parar pra conversar. Então, se eu Eu, fosse vizinha dessa também, ia passar pela mesma coisa, porque véia adora parar pra me chamar pra conversar, e vem aqui, vamos conversar, vamos comer um bolinho. Sempre não, tem, né? eu atraio. Qualquer lugar, se eu vou no médico, qualquer lugar, é criança e velhinha. Eu não sei, é tipo um imã, que eu sento quando eu vejo tá cheio de criança perto e cheio de velhinha. Aí eu É, no meio. Meu esposo, às vezes, quando vai comigo no médico, meu esposo fala assim, como é que faz? E eu falei, sei sempre lá, tem, né? sei Sempre tem lá. uma idosa pra falar com a gente. Tem umas idosas que são muito simpáticas. Da próxima vez que eu for no médico, eu vou tirar pra você ver. É incrível. Sempre tem uma velhinha do meu lado e sempre tem uma criança. E geralmente a criança fica rindo, abaixa a cabeça, ri de novo, abaixa a cabeça. E a velhinha puxa assunto. Aí, tipo assim, ficou conversando com a velhinha e as crianças rindo, olhando pra mim. É, É. então, eu assim, história assim, tipo, presenciais minhas, não tem. Comigo é mais coisa que acontece em sonho e depois eu fico sabendo que é verdade. Que nem é que eu tava te contando aqui em off. Uhum. Mas teve uma única vez que foi. Que hoje em dia diz que eu fiquei sabendo que isso é tal da paralisia do sono, né? Eu tava. Eu tinha uns 21 acho, 20 anos mais ou menos, e eu tava dormindo. Aí eu acordei sentindo um peso em cima da minha costa, eu tava dormindo de bruços, um peso em cima de mim e eu não conseguia me mexer de jeito nenhum.
E aí eu senti aquele peso, como se tivesse alguém em cima de mim. Eu sentia como se alguém tivesse as mãos nas minhas costas, sabe? Me empurrando na cama. E aí, tipo, acordei apavorada, né? Apavorada. E aí eu queria chamar minha mãe e eu não conseguia. Eu queria me virar, eu não conseguia. E aquele peso em cima de mim, como se eu tinha certeza que tinha alguém dentro do meu quarto e a pessoa estava em cima de mim, me segurando em cima da cama. E eu não conseguia me mexer, eu não conseguia gritar, eu não conseguia fazer nada. A única coisa que eu mexia no meu corpo todo eram os olhos. E aí eu sentia a respiração do vidro. Ai, é dançar. Coisa mais horrível. Olha, eu tava tipo em pânico, eu tava em pânico e eu não podia fazer nada, eu não conseguia mexer nem o dedo, nada, 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 nada. Até que eu consegui, eu fiquei uns minutos assim, não faço ideia de quanto, pra mim foi uma eternidade, mas deve ter sido só uns minutos. Eu consegui me mexer e sair, mas eu senti assim minhas pernas meio sabe? Não conseguia andar direito. E fui até minha mãe, que estava dormindo no quarto do lado. Fui até minha mãe e falei, mãe, aconteceu isso, isso, que. Aí a mãe falou, ai, deita aqui, dorme comigo. Aí eu dormi com a mãe, mas quem disse que eu dormi? Eu passei a noite em claro, né? O resto da noite em claro, com os olhos bem abertos. Aí Que é a um, minha. né? De novo, chegar lá e isso. Mas foi tipo, essa foi a única vez que isso aconteceu. Única. E eu Graças lembro a Deus. que aí a minha mãe disse que tinha acontecido umas coisas lá, Dia, no valor! região e tal, tinha acontecido uns negócios. E daí, bom dia, vó! Tudo bom contigo? Tem que arrumar ô vó, você tem que arrumar um dia pra vir aqui conversar, papiar com nós também. É, tem que falar. Porque É, hoje a gente tá falando os negócios sinistros, viu? Eu já contei, agora ela tá contando. pois é, minha experiência sobrenatural. Deus me livre. Eu dou graças a Deus que isso nunca mais aconteceu na minha vida. Foi a primeira e única vez. Aí, tipo, eu vi na internet, hoje em dia, né? Eu vejo na internet assim, um canal que eles falam sobre essas coisas, né? E tem muita, muita, muita gente que Eu aqui pra mim não caiu, não. também não. O valor botou, caiu. Aí tem muita gente, sabe, que teve essa mesma experiência. E teve gente, tipo, que vê um homem magro, alto de chapéu e casacão, sabe, parado na frente no quarto ou sentado na cama. Então, tipo, eu não tive essa experiência, graças a Deus. Não acho que eu infartava, mas eu tive essa da paralisia do sono, que foi horrível. Diz que é paralisia do sono, mas eu nunca vi o corpo paralisar e tu ficar afungado no cangote antes, né? Mas vamos ficar pensando que foi paralisia do sono, que é pra eu não ficar É, surtada. não, eu já tive paralisia do sono, mas não tive cafungada, não. Pois Eu só, então. eu, eu só não conseguia me mexer. Era horrível. É uma sensação horrível. Não desejo pra ninguém, porque a gente fica com o olho aberto. Assim, de repente a gente tá com o olho fechado, mas a sensação que a gente tem é que tá com o olho aberto, mas não consegue se mexer. E eu lembro que eu tava toda torta. Que Nossa, eu conseguia me ver torta, mas eu não conseguia me mexer. Aí eu ficava, eu tô com cãibra. Eu ficava pensando na minha cabeça, eu tô com cãibra, mas eu não conseguia me mexer para sair daquilo ali, daquela situação horrível. Mas eu lembro que aí demorou um tempo, aí do nada eu consegui. E falam que é quando a gente acorda, né? E o cérebro ainda não tá totalmente acordado. Oxe, tá sem áudio? Tá sem áudio, gente? não, conferindo aqui no telefone, aí para não duplicar o áudio, eu desliguei o meu rapidinho.
Tava conferindo se tava tudo bem. Mas tá tudo bem? Então, eu tava te ouvindo normal. Eu tava te ouvindo. Pela live. Ai, gente, Que a avó tá dizendo que tá sem áudio. vou estar estourando meus ouvidos aqui. Bem, Porque minha voz ainda não tá 100%, mas tá dando pra ouvir, gente. Bota um aqui, fone no ouvido que dá certo. Mas porque assim, eu tive essa paralisia chata, mas teve uma vez, Flá, que eu tava dormindo. E aí eu senti que tinha alguém do meu lado. Aí eu acordei, assim, de ninguém. Só aquela sensação que tinha alguém em pé. E aí eu voltei, virei de posição, né? Troquei de posição. Falei assim, se quiser ficar aí do meu lado, fica, porque eu não quero te ver, não. E eu pensando, virei. No que eu virei, puxou minha perna. Deus Aí do eu céu. gritei, falei, Misericórdia, puxa minha perna, acho que eu desfaleço na memória. "Oi?" Na hora eu pensei assim, gente, quem morreu há poucos dias que pode ter puxado a minha perna? O país. Sai de retro. E eu já estava casada já. Aí eu falei pro meu marido, e meu marido falou assim, que isso? Aí eu, sério, quem foi que morreu há pouco tempo? Pode ter feito isso? Aí ele, sei lá, vê aí. Mas foi estranho, foi bem estranho. Porque primeiro eu senti a sensação que tinha alguém em pé me olhando. Porque quando eu abri o olho, não tinha nada. Quando eu viro de posição, eu sinto puxar meu pé. Que diabo é isso? Eu, Não, e assim, eu sentia nitidamente que era uma mão fina, com os dedos finos e com unha grande, que eu sentia a unha puxando e meu pé. tanto sabe que tem relatos exatamente descrevendo assim, ó, com a unha comprida, com os dedos finos, a mão longa e tal. Tem descrições igualzinho de várias pessoas pela internet. Tem. É esquisito. Isso é uma coisa que acontece em vários lugares pelo mundo inteiro, esse negócio aí. Mas é Agora, assim, esquisito. de casa assombrada, eu já tive uma experiência com eu adolescente, e a minha mãe teve várias, que minha mãe, misericórdia, para morar em casa assombrada, não pagava imposto. Eu, eu lembro, assim, teve uma casa que a gente foi morar, que a gente morava de aluguel e se mudava muito. Minha mãe é pior que cigana, vivia se mudando. Meu Deus. Daí ela alugou uma casa e a gente foi morar nessa casa. Eu lembro que ninguém ia nessa casa. A gente não recebia ninguém. Tipo, não tinha nenhum vizinho intrometido que viesse bater. Digo, oi, vizinho, vamos se conhecer. Não, nada disso. Aí eu lembro que as portas não paravam fechadas de jeito nenhum naquela casa. Você ia pro quarto, fechava a porta abria. Aí uma vez tava em casa, tava só eu, uma amiga minha que foi posar na minha casa e tava o meu irmãozinho, que na época era bebê ainda, meu irmão. Aí ele dormiu, né? A mãe disse que a mãe vai dar uma saída, era de noite, a mãe vai dar uma saída e já tô em casa. Cuida do teu irmão que tá dormindo, beleza, né? Porque eu tinha já uns 16, 17 anos, né? Aí foi, a mãe saiu, ficou só eu, minha amiga, meu irmão. Aí a mãe fechou a porta do quarto do mano e saiu. Aí daqui a pouco a porta do quarto abriu. Aí eu, ai, que saco essa porta. Fechei a porta de novo. Mas sabe quando tu fecha e ainda puxa, que faz aquele clique de que a porta travou, né? Pois a porta abria de novo. Aí eu peguei, porque eu tenho uma coisa assim que me ensinaram a fazer, tipo, pega e manda pra luz, né? Aí eu peguei e tava irritada já, porque eu já tinha aquela porta umas 4, 5 vezes já. E eu peguei e disse assim, ai, para de incomodar e deixa a criança dormir, eu vou fechar a porta, deixa fechar essa porta. Eu falei assim do nada, sabe? Que nem uma Tô doida. brincando. Aí fechei a porta e a porta ficou fechada. Aí
minha amiga ficou toda cagada, né? Ai, ela ficou toda cagada por causa disso. Aí eu disse, cara, aí nesse dia eu já sabia a história da casa. Que dizem, né? Eu não sei se é verdade, a gente nunca ficou sabendo se era verdade. Mas diziam que tinha sido assassinada pessoas nessa casa, né? Pessoas também não eram lá fluxo-cheiro e se meteram com coisas que não via, foram lá, mataram, enfim. Aí eu peguei e falei isso, né, pra minha amiga e nem sabia se era verdade, contei isso pra minha amiga. E ela ficou toda cagada, nunca mais pousou na minha casa, né? A guria nunca mais voltou. Só O que eu depois. vou fazer? Aí tu dormiu lá em casa, não sei se ela conseguiu dormir direito depois dessa, mas eu lembro que foi só eu falar, né? Tipo, eu falei pra parar de mexer na porta, deixar a criança dormir, e funcionou, sabe? Tipo, não abriu mais a porta do quarto dele. Mas também Você usou aí. autoridade, né? Você usou uma autoridade, tava brava e falou firme. Eu não sei o que tinha na casa de fato. Não sei se a história do crime era verdade, mas eu lembro que quando a mãe ficou sabendo dessa história, ela pegou e foi arrumar outra casa pra gente morar, né? Aí a gente foi pra outra casa. E teve uma casa que a gente morou que tinha falecido a dona da casa, faleceu por idade, morte natural, normal, né? A gente foi morar nessa casa. Aí nessa casa tava minha irmã mais velha, eu, minha mãe e meu irmão tinha 2 anos. E a minha irmã tinha um quadro, minha irmã tem um quadro, não sei se ela ainda tem, mas deve ter. Ela tem um quadro dela, criança, e ela botou na porta do quarto dela. E aí eu fiquei sabendo que a mãe que me contou, mãe fofoqueira, me contou que a minha irmã estava dormindo, minha irmã já adulta, já trabalhava e tudo. Aí a minha irmã disse que no meio da noite ficava bem claro os quartos nessa casa, porque pegava a rua a luz da rua, assim, sabe, bem nas janelas. Aí disse que ela olhou pro quadro dela numa noite e não enxergou ela, enxergou outra pessoa no quadro. E aí, tipo, ela ficou com tanto medo, que a minha irmã já tinha mais de 20 anos, ela ficou com tanto medo que ela enxergou nitidamente outra pessoa no quadro dela, que ela pegou e foi dormir na cama da minha mãe. E eu nem tava sabendo de nada. Minha mãe não queria contar pra mim, com medo que eu fosse com medo, né? E eu não tava sabendo de nada. Aí aconteceu esse episódio, eu achei estranho. A mana dormindo na cama da mãe, que estranho, né? Pensei, né? Aí chegou, passou os dias, a minha mãe foi sair, foi na casa de uma amiga dela, ficou só eu, mano, em casa, faltou luz. Aí eu, puta merda, faltou luz. Ficando no escuro com a criança. Aí peguei e me deu assim, do nada, tipo, sabe, Não, né? sabe do nada? Do nada me deu um medo, mas um medo, assim, ó, eu lembro que arrepiou meu corpo inteirinho e eu senti que eu precisava proteger meu irmão. Eu não sei porquê, mas me deu aquela sensação. Eu preciso proteger meu irmão. Aí eu peguei meu irmão no colo, fiquei sentada na cadeira com meu irmão no colo. Fiz ele dormir, ele tava dormindo no meu colo e eu não soltei dele de jeito nenhum. E aí eu fiquei tão nervosa e aquele nervosismo só aumentava aquela sensação ruim, aquela coisa ruim na minha volta, assim, que eu peguei e fiquei com dor de barriga. Aí imagina a situação, eu tava com dor de barriga, com a criança no colo, morrendo de medo. A casa era grande e para ir no banheiro tinha que passar um corredorzão. Eu tava na sala de entrada da casa, que ficava de frente com o quarto da mãe. Ainda tinha que ir uma segunda sala onde ficava o meu quarto, o quarto da minha irmã, passar
pela cozinha, que era grande, para poder ir no banheiro, que ficava assim, que era uma casa bem antiga, então o banheiro era meio escondido, assim, e era muito. A parte mais escura da casa era o banheiro. E aí eu digo, eu não vou no banheiro. Mas se eu não for no banheiro, vamos fazer nas casas. O que eu faço aqui, meu Deus do céu? E eu peguei o celular. Eu fiquei com a criança no colo. Levantei com ele no colo. Peguei o celular da minha irmã, que estava em casa. E comecei a ligar para minha mãe. E a minha mãe nada de atender. Ligava. Que a mãe não tinha celular, mas eu tava ligando pra casa da vizinha que ela tinha ido, né? E aí eu comecei a ligar pra mãe, e nada da mulher me atender. E eu já tava desesperada de vontade de ir no banheiro, e com medo, e com tudo ao mesmo tempo. Aí mãe finalmente atendeu o telefone. Aí eu falei, eu quero falar com a mãe. Eu preciso falar com a mãe, é urgente quero falar com a mãe. E a mãe, que foi, não sei o quê. Eu digo, mãe, faltou luz. Eu tô acontecendo isso. Vem pra casa. E aí ela dava risada na minha cara ainda no telefone. Aí veio pra Aí a mãe ajeitou o mano, veio pra casa, pegou umas velas lá e tal. Ela fez ela ir comigo até o banheiro, no banheiro, me levou no banheiro. Aí a mãe ficou lá na porta esperando eu sair, porque eu tava, tipo, não sei, eu tava apavorada, mas eu não sabia o porquê, sabe? E depois, no dia seguinte, que a mãe foi me contar o que tinha acontecido com a minha irmã. E aí ela me disse que era a dona da casa. A dona da casa não queria que a gente ficasse na casa dela. Ela queria que a gente fosse embora da casa dela. Então, ela estava mandando, tipo, com o espírito dela, no caso, né, que tá atormentado, morando lá na casa ainda, ficava nos mandando coisa negativa, né? Tipo assim, foi o que disseram pra minha mãe, né? Que ela tava lá e mandando coisa negativa pra nós. Como se, que nem filme, sabe? Que a gente não tá ouvindo nada, mas o espírito tá lá fazendo coisas com raiva e tentando atingir a gente. Era tipo isso aí que a minha mãe me explicou. Mas é minha, não é sua, não quer ninguém aqui. É, tipo assim, né? Tipo isso. E aí ela, o fato daquela noite, acredito eu, né? Que, tipo, ela tava ali tentando me expulsar da casa dela. Tipo, tua mãe já foi, falta tu, te manda daqui, vai-te embora, sabe? Eu sei que eu só sentia muito medo e uma sensação muito ruim. E eu tava toda arrepiada. Sentia frio, eu lembro que a casa ficou fria. Foi a coisa mais horrorosa. Essas foram minhas experiências. As experiências tenebrosas. O pessoal foi essa daí. Agora, minha mãe tem muitas outras, né? Minha mãe já morou na casa de enforcados, já morou um monte de coisa. Eu não sei como é que aguenta. Foi? A casa do suicida. Ai. Minha mãe arrumava uma casa que Jesus. Até esse mês passado até a gente estava falando sobre isso quando a gente estava reunido e a gente no aniversário da minha sobrinha e surgiu esse assunto das casas mal assombradas e a minha mãe contando, tinha um que ela escutava toda vez no mesmo horário o homem chegar em casa e ele chegava em casa e ia pro quarto e se matava. Toda noite o mesmo ciclo. Chegava em casa, ia pra casa e se matava. E o quarto onde o homem se matou era o quarto da minha mãe. E disse que ela ouvia toda noite. E aí. Daí, tipo, depois ela se mandou embora da casa, né? Mas aí eu não lembro se é que ela tem mais de uma história e assim, pra mim, como não vivi, ela só me contou, tem coisas que eu não sei se eu não misturo as duas histórias junto. Porque ela me contou faz muitos anos. E daí essa que ela tava contando do enforcado, a mãe disse que a vizinha dela não entrava na casa dela de jeito nenhum. A mulher era super gente fina, que ela fazia umas comidas lá, chamava a mãe, entregava umas
Na época a mãe estava grávida, acho que não sei se era de mim ou se era da minha irmã. Aí disse que essa vizinha vinha trazer umas comidas pra ela, porque ela estava grávida e tal, uma coisa assim. E a mulher não entrava de jeito nenhum. A mãe convidava ela pra entrar, a mulher não entrava de jeito nenhum. Até que um dia minha mãe disse: escuta aqui, por que tu não entra na minha casa? E aí a mulher pegou e contou pra ela por que não entrava lá, né? E aí a mãe disse que não demorou muito, picaram a mula aí, né? Foram embora de lá. Mas até, eu não sei, minha mãe parece que tem um imã pra casa assombrada. Toda Eu vez tem falo um. pra ela que antes dela ir mudar pra uma casa, ela tem que investigar primeiro, depois ir. Mas ou senão ela falava assim, não, quanto mais macabra eu vou lá pra ver como é que é a história. Ah, Vai ver que negócio, ela é gente. daquela É. de E repente, eu, ó. assim, ó, quando começa coisa assim, eu já pego, passo na igreja, passo uma aguinha benta pro padre, minha filha, salpico na casa inteira, mas se eu tiver alguma sensação na minha casa, não, na minha casa não, vai-te embora. Eu não deixo. Eu já passei Eu, algumas sensações, né? Sensações de. Eu lembro que eu tinha muito medo de uma casa que eu morei lá em São Paulo, que eu tava tomando banho e senti que tinha alguém atrás de mim. Sempre eu sentia que tinha alguém nas minhas costas, pra trás de mim. E aí eu teve uma vez que eu fiquei tanto medo que eu até comecei a chorar e dei um grito, porque quando eu virei eu vi uma sombra escura, assim, uma silhueta escura de uma pessoa. E aí eu lembro que eu dei um grito, meu marido veio correndo ver o que tinha acontecido, né? E aí eu desabei de chorar, eu lembro. Aí a minha vizinha trouxe uma vizinha foi minha cunhada, eu acho. Ai, não lembro. Eu sei que alguém trouxe pra mim uma água benta lá do Santuário de Aparecida, pois eu borrifei a casa inteira com aquela água benta. E depois nunca mais que eu tive esse episódio maledito no banheiro, ainda no banheiro, né? Além de tudo, o poltergeist ainda era sem vergonha que ia me ver no banho. ainda queria ver o disso ainda, que vergonha. É, daí eu. Olhar. Mas acho que foi a última vez que eu tive alguma coisa desse tipo, sabe? Parece só em sonho. Eu, eu, ah, eu tenho uma historinha. Uma historinha, ó. O que aconteceu? Eu morei numa casa, eu tinha o meu outro cachorrinho, que agora eu tenho a Raquel, antigamente era o Daniel. E ele era bem pequenininho. Aí a gente tava numa casa. Essa casa, ela era aconchegante, era boa, ela era uma casa tranquila, sabe? Normal. O Sim, quarto era aqueles móveis projetados, né? Não era um quarto grande, mas era todo projetado de madeira, assim, bonitinho. Tinha um rackzinho, assim, a televisão, tudo assim. A pessoa que fez assim, bem detalhadozinho, bem bonitinho, sabe? Eu gostava muito daquilo. E aí eu lembro que teve uma vez que eu tava no quarto, tava esperando meu esposo chegar, e a minha televisão da sala tinha queimado. Aí eu tava no quarto vendo televisão, meu cachorro, ele sempre gostou de ficar em cima da cama, ele tava em cima da cama comigo. E eu tava vendo televisão, futucando a unha, normal, coisa normal. sim. Aí eu lembro que uma gaveta abriu sozinha. Aí eu falei assim, ué, abriu do nada. Aí meu cachorro, tipo assim, ficou em alerta quando ela abriu. Só que do mesmo jeito que ela abriu, ela fechou. Como se alguém tivesse aberto, pega alguma coisa e fechou. Sei. E o meu cachorro já estava em alerta, em pé, latiu. E ficou olhando para um lugar. Ai, que medo, que cachorro diz que vê tudo, né? Cachorro, Pois é. gato, criança. Aí eu tava com as pernas esticadas, dobrei a perna, falei assim, não, vai puxar minha perna. Vai. Eu fui, É. cruzei as pernas e fiquei olhando assim.
Aí a gaveta abriu de novo. De novo. Aí meu cachorro começou a latir forte, forte. E tipo assim, ele queria ir, mas não queria, tipo, com medo. E Sim. latindo forte. E aí abriu, assim, já tinha aberto um pouco e abriu mais a gaveta. Aí eu falei, ó, peraí. Quem tá morando aqui sou eu. Larga essa gaveta agora. Falei, mas deu um grito mesmo. E meu cachorro olhou assim pra mim, aí olhou assim pro lugar. A gaveta fez assim, com uma violência. Prá! Pronto, nunca mais essa gaveta abriu. Por isso que eu falei pra você. É tipo assim, você usou autoridade na hora que você estava contando aquela outra história. E aí nunca mais aconteceu. E aí nunca mais essa gaveta abriu. Mas foi esquisito, porque a primeira vez abriu, como se alguém tivesse pego alguma coisa, fechou. Depois ela abriu de novo, eu falei, ó, vai virou palhaçada agora aqui. Vai ficar mexendo com a gaveta. Sexto E aí, sentido. Abrindo as e das gavetas dos armários, tudo. aí quando eu falei isso, que eu que morava ali agora, eu senti como se tivesse saído correndo e encostou, assim, o quadro que tinha no corredor, saindo no meu quarto, ficou torto. Na hora, sim. Eu vi aquela, tipo assim, um vento e entortou o quadro. E, tipo assim, foi embora. Como se alguém Mas tivesse entortou. esbarrado no quadro, né? É. Tipo isso. Gente, que loucura. Ai, credo, chega a me arrepiei agora. Mas é sinistro, foi sinistro. Eu lembro que foi sinistro. E já Meu, aconteceu outras vezes. minha mãe disse que o meu pai falava, quando ele era vivo, que ele dizia que ele ia morrer e ia vir puxar os pés dela. Aí ela disse, vem puxar meus pés pra tu ver o que eu faço contigo. Eu brincava disso. Que? Ele dizia, tu vai ver, eu vou morrer, vou vir puxar teus pés. E ela aqui vai puxar meus pés, vem pra tu ver o que te acontece. Que eu te mando pro filtro do inferno, não sei o quê. Ai, ai. Nem sabia que ia morrer, né? Bichinho, mas foi. Ai, Mas não puxei tá pé distante. de ninguém, não, não que eu faço. Tipo, se vê puxar, minha mãe não contou, não. Fica quieta, fala pra ele, fica lá, fica dormindo bonitinho, não precisa, tá descansando, fica no mindo. É, não precisa, não. Ai, que Imagina. coisa. Mas você vê É, que, assim, aquilo que eu estava falando antes, né? As pessoas têm que entender que cada um tem o seu lugar. Os vivos têm o seu lugar, os mortos têm o lugarzinho deles. Mas eles acham, quando ele morre na casa, que a casa ainda é dele. Só que, às vezes, a família vende, aluga, para ficar com aquele imóvel lá parado. E eles não entendem ele que não é mais. não. Eu acho que ele meio que não entende que morreu, sabe? Que Bem, tipo, a senhora essa, dona da casa onde eu morei, ela foi dormir um dia não acordou, né? Morreu. E vai que ela ela, tipo, achou que acordou e tava vivendo o dia dela, e daí quando viu, tá aquele monte de gente estranha dentro da casa dela, né? As crianças bagunçando, correndo. convidei Eu, ninguém aqui pois dentro. é, né? Vai saber, a gente, eu fico pensando que deve ser isso, sabe? Que a pessoa não se deu conta que faleceu, que já não pertence mais a esse mundo, né? E uma coisa que a minha madrinha sempre fala é que a gente, quando acontece esse tipo de coisa, a gente tem um contato com o espírito, mesmo que a gente não queira, né? Que a gente não escolhe isso. Ela sempre diz, né? Ora e pede para levar para a luz, para ser encaminhado para a luz, porque é a ajuda que o espírito precisa, né? Ela sempre diz isso para mim. Então, a gente já diz, mas eu não quero que me procure para pedir ajuda, não. Pede ajuda pro vizinho, pede ajuda para outra pessoa, não precisa vir aqui me pedir ajuda, não. Eu digo pra ela, não quero. Mas O ela meu pai é, fala
pra gente orar pelo anjo da guarda, que o anjo da guarda sempre tá guardando a gente. E aí fala assim, ó, conversa com o anjo da guarda de fulano e leva pra longe. Mas guarda a Leva minha embora, vida. Ele leva de embora daqui. vai embora. Ai, gente, que horror. Mas Cada sim, se uma. a gente procurar, tem cada coisa. Eu sempre vejo fazer propaganda agora, ó. Os meninos do KBC, e tem umas histórias macabras que eles têm pesquisado, né? Eles têm ido, não sei se o pessoal vê isso no YouTube, mas o Ah, eu não pessoal, ele conheço faz. esse canal, não. Não, KBC é legal. Eu vejo eles e os meninos há muitos anos já. E é assim, é meio complicado. Às vezes você fala, não aconteceu isso, mas se você vê direitinho, é realidade, acontece, porque é Acontece. aquilo que eu falei, eles andam misturando muito, eles acham que. Eu acredito que só aquelas pessoas que estão à beira da morte mesmo, morrendo mesmo, sabe que tá morrendo, é que vão em paz, sabe que descansou. Mas aquela pessoa que morreu dormindo em Um casa, acidente, né? Abruptamente. ela Abruptamente. não sabe, não sabe pra onde foi, sabe? Acontece, eu acredito, né? Eu acredito. Por isso que fico toda cagada quando acontece essas coisas comigo, porque eu acredito. Porque tem gente que não acredita, aí não tá nem aí. Acha alguma explicação científica para aquela coisa que tá acontecendo. Eu acredito no sobrenatural, então eu fico sim toda cagada de medo. E é sobre isso. Um dos Eu, lugares que eu sou muito difícil de ir é cemitério. Aí o pessoal eu fala já assim, fui. Ai, falando em cemitério, vou te deixar complementar o que tu disse, mas depois eu vou contar uma coisa que eu lembrei. conta. Aí eu assim, é um dos lugares que eu, assim, não gosto de ir, mas às vezes foi um ente querido seu que foi, aí você tem que ir, né? Até pra prestar homenagem, pra não ficar feio que você não quis ir. Aí, assim, teve algumas pessoas que eu não fui, porque eu tava morando longe, em outro estado, e não fui. Mas, assim, essas pessoas que eu não fui é o que eu sonho mais, sabe? Eu Sim. sempre sonho com aquelas pessoas que eu não fui no enterro, eu fico sonhando. Sonho mesmo. E de conversar com a pessoa, de abraçar a pessoa, tipo assim, dia a dia mesmo, como se aquela pessoa não tivesse morrido. E aí quando acorda, assim, fulano não morreu, gente? Sei que Eu fico Amanda, assim. tu que foi visitar o fulano lá onde ele tá, hein? E cemitério, assim, eu lembro que a última experiência que eu fui assim, enterrar um ente querido, né? Aí eu lembro que foi meio sinistro, porque geralmente a gente sempre foi em enterro de manhã e dessa vez foi no enterro à tardinha, já escurecendo, já não tem aqueles enterros que é 5 horas da tarde, 6 horas da tarde. Aí já estava escurecendo já. E aí eu lembro que assim, a gente estava saindo já, e aí escutando passo. Eu lembro que a gente ficava assim, gente, tem ninguém aqui, só tá a gente. Mas é que é o lugar deles, ali, é o lugar deles. Hã? Lembrei daquele meme, Senhor, me ajuda, por favor. Acordei. Porque aí depois que eu cheguei em casa, eu lembro nesse dia que eu conversei com uma pessoa e a pessoa falou assim, não, mas você tem que entender que lá é o lugar deles. Então, geralmente durante o dia, de repente, tem barulho, mas ninguém escuta, porque tem movimento e tal, mas de noite é que vai ficando tranquilo. E aí acaba todo mundo escutando, mas lá é o território deles. E você foi lá Vai e ser de noite, sou quer. doida. O que tu tá fazendo aqui, mulher? Ai, credo. Ah, não, cemitério eu não gosto de passar nem em frente de funerário.
Me pedir pra levar flores, não vou não, filha. Não, vou não. Eu acho que Eu não ali. vou, eu não vou a velório, não. O único velório que eu fui em toda a minha vida foi o do meu pai. E foi Eu traumatizante. fui, eu fui da minha avó. Eu fui. Eu já tinha meses de casada. E o da minha mãe eu não fui porque eu tinha 11 anos só. Mas no dia do enterro também foi assim muito difícil para mim me despedir da minha mãe. E eu lembro que eu ficava assim, bora, mãe, pra casa. Aí meu pai, não, ela vai ficar aqui. Eu, não, eu tenho que ir pra casa comigo. Aí meu pai, não, ela não tem que ir pra casa com a gente, ela tem que ficar aqui. E era muito difícil. Como é que você vai se despedir da sua mãe? Mesmo tendo 11 anos de idade. É muito complicado. Muito difícil. Tava Não falando dá que eu negócio, desejo pra ninguém. tava falando negócio de cemitério, aí eu lembrei, quando eu era criança, acho que eu devia ter uns 9, 10 anos, não lembro direito, né? Muitos anos, mais de 30 anos. Aí eu lembro que eu fui no cemitério com a coleguinha e a mãe dela. Ela não fala o nome dela, mas eu lembro que a mãe dela foi lá para levar flores para o túmulo de alguém, não sei de quem. E aí eu e essa minha coleguinha, a gente ficou andando pelo cemitério, né? Achamos que seria uma boa ideia dar uma passeada pelo cemitério, né? Só que não. Aí a gente estava andando pelo cemitério. Eu lembro que eu vi um cantinho assim, cemitério, que tinha um monte de cachorro quebrado, jogado, sabe? Que eu acho que era da cova e tacaram lá. E tinha sapato, tinha um monte de coisa dentro dos caixões, assim, jogado no canto. Aí a gente, ai, olha, não sei o que, criança, bisbilhoteira, bisbilhotou. Aí voltamos para lá, por um outro corredor, e se ela a mãe dela estava lá na parte das gavetas, que a pessoa fica nas paredes. E a gente estava bisbilhotando os túmulos ali que fica no chão. Aí a gente passando e tinha largado trabalho túmulo, sabe? Um trabalho de magia, né? Um trabalho. Aí Uhum. tinha uma, não sei se era um galo ou se era uma galinha, nesse trabalho, em cima desse túmulo. Morto, obviamente. Aí a gente passou e as duas bilheteiras foi olhar. A gente não tocou em nada, mas a gente foi olhar. Quando a gente estava olhando pro dia do trabalho esse, quando eu estava falando, te juro por Deus, que o bicho abriu o olho. Que isso? O bicho abriu o olho e olhou pra nós. E a gente pegou e deu um grito e saiu correndo, né? Mas eu lembro Eu, nitidamente que o bicho abriu o olho e olhou pra nós. E aí eu lembro que eu falei pra minha mãe, né? E a minha mãe pegou e disse, bem feito, quem mandou ficar enfiando no cemitério, tu não sabe que o cemitério tem todo tipo de alma, que tem tanto alma boa quanto alma ruim, que ele ficando lá, bisbilhotando as coisas dos defuntos, que não sei, né? Minha mãe me xingou porque tinha lá. E a mãe da minha colega, ela nem contou nada com a mãe dela, tipo, ela me pediu a ficar quieta, não contou nada com minha mãe. Porque senão eu vou apanhar, não sei o quê. E eu digo, tá bom, fico quieta, mas eu tremendo de medo, né? E que tinha, e eles agora, foi o que foi que fizeram. E botaram lá, o porquê que botaram lá esse negócio na tumba da pessoa, não faço ideia. Só sei que eu acho que a pessoa não deve ter gostado muito disso, não, porque pra pegar e abrir os olhos do bicho morto lá, gente, sinal que tava querendo alguma coisa, né? E a gente, infelizmente, foi quem passou na hora da manifestação, digamos assim. Eu lembro que eu era bem novinha, daí a gente ficou morrendo de medo porque a galinha abriu os olhos e ficou olhando pra nós. Achei que ia virar uma galinha zumbi, levantar e atacar a gente. Que a gente saiu correndo de lá bem rapidinho.
Coisa mais horrorosa. Ai, fazia tantos anos que eu não lembrava dessa história, e daí tu falou cemitério, eu lembrei disso. Tem que. Ai, que horror. Mas Mas o é. pessoal faz muitas coisas, né? De profanar, E aí, profanar os é túmulos porque dos outros. eu acho uma palhaçada isso, sinceramente. Porque, gente, pra que ficar ali fazendo besteira, né? Poxa, a pessoa já não tá mais ali, mas é respeito, né? Poxa, já era uma pessoa, era um ser, porque tem uns que falam assim, não, mas não tá aqui, o que que tem? Mas mesmo assim, eu acho que Ah, mas é acha feio, né? que esse tipo de coisa, né? Eu não vou entrar em detalhes religiosos aqui não, né? Mas eu acho que esse tipo de coisas faz exatamente porque acham que o espírito tá ali sim, né? Então, acredito que seja algo para utilizar do defunto, mas enfim, né? Agora, que eu tomei um cagaço, eu tomei. Nunca mais entrei em cemitério também, não. Nunca mais fui no cemitério na vida. E hoje em dia, tipo, meu, meu tio faleceu recentemente e eu não fui no velório. Mas aí, não por causa disso que aconteceu, outros poréns, né? Mas eu não gosto de dessas coisas. E não gosto de passar perto de funerária, porque eu me sinto mal passando perto de funerária. E daí meu tio faleceu, teve a missa dele. Aí depois eu sonhei com esse meu tio. Sonhei com ele, tipo, sabe aqueles sonhos extremamente nítidos que tu realmente tá lá naquele lugar? Foi desse tipo de sonho aí. E aí eu sei assim que eu tava com a minha mãe e minhas irmãs andando num lugar, aí a gente tinha que ir para algum lugar, né? E não especificava o que no sonho, a gente tinha que ir para algum lugar. E aí a minha irmã tomaram um caminho e eu e minha mãe tomamos outro caminho. Eu e minha mãe fomos parar numa rua lamacenta. Era muita lama, uma rua lamacenta. Foi mal horrível. E daí tinha uma casinha bem feia, de madeira, bem velha, bem feia, suja, destruída, caindo os pedaços de casa. E a gente, a casa do meu tio, esse que faleceu, estava nessa casa. E Você tinha aí, ficado, você tinha ficado muda um pedacinho. daí a gente foi parar nessa casinha feia, né? E meu tio tava lá. Nisso, minha mãe sumiu, só tava eu. Eu, meu tio e um cachorro. Tinha um cachorro que eu não lembro como é que era, mas tinha um cachorro que tava sempre perto. Aí meu tio falava assim, tem que ajudar ela, que ela tá doente. Mas ele não dizia que ela era essa. E eu segui ele assim. Aí tinha outro num quartinho, tinha uma cama com uma mulher nessa cama, bem magra, assim, muito magra, sabe? Um aspecto ruim, de doença, bem magra, fragilizada. E terminou a nossa transmissão caiu. Foi, caiu. Caiu e voltou, não sei. Ah, pra mim não voltou ainda não. Eita. Foi 6 espectadores. Pronto. Pra mim voltou de novo. Voltou? Voltou de novo. Então, eu tava contando, É. né, desse sonho que eu tive depois que meu tio faleceu. Que daí eu tava nesse lugar lamacento, nessa casa em ruínas, e o meu tio tava lá pedindo ajuda pra uma pessoa. Eu tinha que ajudar as pessoas.
E aí eu peguei e pensei assim, ué, peraí, mas tio fulano não, já morreu. Como é que eu tô falando? Tio fulano já morreu, eu não tô aqui. Eu pensei, aí eu tomei consciência, falei assim, não, eu não tô aqui, eu devo estar dormindo. Aí eu olhei bem pra pessoa e era a mãe da minha prima nessa cama. E aí eu pensei, mas ela é viva, né? E ele tava pedindo ajuda, que eu tinha que ajudar ela. Ele disse, ela tá com muita febre, tem que ajudar ela. E aí depois que eu reconheci, ele disse o nome. Aí eu peguei e acordei, né? Depois, quando eu me dei conta de que, tipo, não, meu tio faleceu e eu não devia estar aqui, aí eu acordei. Aí acordei assim, tipo, parecia que eu tinha acabado de deitar na minha cama, sabe? Assim, eu senti que meu corpo tinha caído na cama quando eu acordei. E eu contei isso pra minha Dinda, que ela é espírita, né? Ela é da religião espírita. E aí ela disse que o que eu tive não foi um sonho, foi uma viagem astral. Ela disse assim, tu foi no limbo. Tu tava lá e o teu tio tá preso lá. Então tu visitou a alma do teu tio e ele tá pedindo ajuda. Aí ela disse que era pra mim rezar, né? Eu lembro que eu acordei com a minha cabeça. Minha cabeça tava doendo muito, sabe? Eu acordei assim, a cabeça explodindo. E ela disse assim, reza, pede pra Deus encaminhar teu tio. Pede pra tirar de ti as energias ativas, porque no caso, né, que ela estava me explicando que lá onde meu espírito teria ido não tem energias boas, né? Então, para eu orar, para tirar as energias ruins. Aí, como eu pensei, né, mal não faz, né, vou rezar, fui rezar a Deus na minha fé, né, rezei, orei, aí como passava a mão assim na minha cabeça enquanto eu orava, passava a mão no meu corpo, para pedindo para tirar a energia negativa de mim, me deixar em paz, me deixar na luz, aquela coisa toda, e minha dor de cabeça foi-se embora. Aí eu peguei e falei para minha irmã, né, o que tinha acontecido, o que a minha Dinda tinha falado. E a minha irmã, ai, nossa, tem que avisar pra prima pra mandar rezar uma missa, não sei o que, né? Mas aí depois eu não sei se eles rezaram a missa, se não rezou a missa, né? Não sei o que fizeram. Eu sei que eu orei bastante, pedi para encaminhar para a luz, para de entrar no meu pensamento, porque eu tenho isso, eu não passo, acho que eu tenho um caminho aberto quando eu estou dormindo, porque eu sempre acabo me dando ajuda em sonho. E aí eu acordo assim, acabada, com a cabeça explodindo. Tem que pensar também que, assim, você não. É igual acontece comigo. Quando eu sonho com as pessoas, eu não vejo por esse lado que eu estou encaminhando alguém ou que a pessoa quer falar alguma coisa comigo a respeito. Eu só penso assim, bem, veio tipo assim, a gente não conseguiu se despedir, a gente não conseguiu se falar, e aí, tipo assim, tanto eu no meu subconsciente devo estar com saudade, e aquela pessoa também sentiu minha falta no dia que eu não fui também. Porque, assim, são sonhos que não mostra que a pessoa morreu. É tipo assim, eu já sonhei que eu tava jantando, eu acordei cheio de fome no outro dia. Já jantei, eu sonhei que a gente tava no parque. É sonhos assim que eu tenho. Sonhos tranquilos, sabe? Tem sonhos também meio esquisitos. Mas não pode ficar pensando que, eu quando eu tô dormindo, eu me abro pra a galera vir e ficar. Porque senão você vai pensar assim e daqui a pouco você vai acabar ficando doente. Que aí você vai achar que realmente você é um canal para as pessoas ir lá e fazer bagunça na sua cabeça. Não sou canal Entendeu? de nada não, porque aqui ninguém sabe, ninguém desce, vai com Deus. Não, não, Morreu, não, não, passou. não. Aqui as porteiras Morreu, estão fechadas.
Morreu, acabou, Deus levou. Tomara que Vai Deus com tenha Deus. levado. Arrivederci. Não, não gosto. Não é bom nem brincar com essas coisas. Não, eu tô rindo pra descontrair, mas não, não, aqui não. Aqui não. Sempre tem alguém pra dizer que a gente, porque tu tem identidade, porque não sei o que, não tem nada, não. Não tem nada, deixa eu ver. Enfim, vou aproveitar a deixa do nosso macabro. Vá contar Tá. pro pessoal um plano que a gente tem, né, para aqui pro nosso Flani. O Flani Podcast também vai ter dia de gameplay de The Sims, não é mesmo, dona E, Nani? E aí, o sim, que, a que a gente tá. gente vai aprontar? A gente já tá com assim vários planinhos assim debaixo da manga. A gente não vai falar spoiler. É só pra quem quiser assistir. Tipo isso. Mas vai ser bem legal, viu? Você não Mas pode perder, não. vou só falar uma coisinha Ah, pequena, sem spoiler, mas spoiler. assim, o tema de Ah, hoje, de certa forma, tem muito a ver com a gameplay que está por vir, tá bom? é, Fofo. verdade. Coisas de Qual terror. é? A primeira ou a segunda? As coisas de terror, né? A coisa do Hum. terror, tá ligada com a coisa do terror. Outra coisa Ai, importante, que né? Vamos sangue, usar, morte. vamos usar a gameplay de Dona Nani e as fanfics de Dona Flá, né? Que você sabe que eu sou o quê? Fanfiqueira, adoro fazer uma fanfic. Então vamos ter o É. que no canal? Vamos ter fics no canal, vamos ter gameplay, certo? E vamos Uhum. continuar sim com nosso podcast e nossas entrevistas. É. Uma vez por semana aqui no Flani. E também lá no Ó, Spotify, Flani BR é. e YouTube Flani BR, que fica gravada a nossa live de hoje e próximo. Volu, se ajeita, Volu, durante a semana, vê qual dia da semana que dá para você estar aqui com a gente. Que a gente já tem um texto assim na cabecinha, a gente vai botar em prática, a gente vai fazer perguntas, viu? Vem com café, com um chocolatinho gelado, que eu sei que tu gosta. E, Bate na bola. mulher, ajeita a peruca, mulher, passa um batom e vem. Também não Só vem. precisa ajeitar, não precisa ajeitar também, não, que a gente não tá se vendo, né? Mas a gente faz de conta que tá o quê? Nos trinks, né? Bonito e maquiado, só que É, não. o slogan do meu canalzinho, que é três migas, pra quem não sabe, é lá, bota assim, ajeita o cabelo, bota um brinco, passa o batom e vem. Só vem. Então só vem, tia. Vê aí durante a E os semana. três amigas, pra quem não conhece, é o antigo 50 e 50, viu, povo? Só mudou de É, nome. eu só mudei de nome, botei três migas. Eu vou E até escrever três aqui pra migas. quem não. Então, bora lá curtir os três migas. Quem ainda não curtiu, curte também o meu canal Flashinhos BR aqui na Twitch, lá no YouTube. Chegando muitas novidades. Estamos fazendo muitas lives, coisas legais agora. Com essa parceria de milhões com a Nani. E tem o canalzinho também da Volo Sim, viu? Pessoal aí correndo, Volo Sim, por favor. Volo Sim tá com umas sériezinhas, né? Hoje tem Fazenda, vó. O que você vai fazer hoje? Você deve fazer uma bagunça, viu? Ah, tá mandando bonequinho. Tem o dia do desafio das décadas. Você pode mandar lá na hashtag VoloSim o seu sim das décadas de 1890. Você pode mandar sua construção das décadas de 1890, seguindo as regrinhas lá do desafio. Quem joga The Sims
sabe o que eu tô falando. Aí pode mandar lá na hashtag Volusim, tá bom? Que ela vai ver essa casinha, seu sim, vai usar lá no jogo dela pra você ver seu sim passeando lá nas lives da avó, confabulando com os outros sims da avó. 1800 e quanto? 1890. 1890. Então, pessoal, bota na galeria e tem que marcar o quê quando bota na galeria? Lá. Hashtag Volusim. Aí manda lá uma casinha. Só presta atenção que geralmente é aquela. Qual é o nome daquele mundinho? Avelândia, né? Aquele pacote, Do qual é? Norte. A É, Velândia do aquele. Norte é do Vida Campestre. Isso. Aí, pessoal, for fazer de época, geralmente usa aquelas coisinhas ali que é bem antiguinho. Você que às vezes evitar de botar mod, porque de repente chega lá pra avó totalmente transtornado, os fim pelados. Isso. Já deixa a Pelados. dica aqui. Você quer fazer o seu sim de décadas sem usar conteúdo personalizado? Se você tiver o pacote do Rumo à Fama em fantasias, tem roupas antigas, roupas de época. Tem até lá uma peruca do tempo rococó, gente. Tem também. Tem até aquela maquiagem que as mulheres faziam com a cara toda branca. Aí botavam um blush bem rosa, bem chamativo. O batomzinho só na pontinha do beijo. Tem tudo lá no Rumo à Fama. É só ativar os cheats, desbloquear o teu cast e tá lá. É. Qualquer dia ou a Nana a Então, gente entra aqui no ar com a gameplay, a gente mostra pra vocês os cheats de como desbloquear o cast. Aparece todas as coisas legais que tem escondidas no jogo. qualquer dia desse a gente vai fazer isso também para desbloquear as coisinhas de vocês, mas não pode contar para ninguém, é só entre a gente aqui, entendeu? É sigilo total, só que não, mas é sigilo. É E sigilo lembrando, para milhões de pessoas. antes que eu esqueça, a avó Lu só não tem batu, viu? Então você vê E alguma pode roupinha ser lá, Ratu e Kit, né, vó? Kit também não. tem uns kits que ela não tem, né, vó? Apesar que os kits é moderno, né, gente? Então não uso. E É, 1890, construção, madeira, pedra bruta, nada de papel de parede e nem de azulejo. Tem, né? banheiro do lado de fora, viu, gente? E fora de rede. Fora E de se rede. você não quiser mandar um residencial, pode mandar também um comercial, porque a gente, ó, vou dar umas opções aí por coisas que eu fiz lá no meu save das décadas, para quem não conhece, vai lá no BR tem o meu save das décadas. Você pode fazer uma casa de chá, porque as senhoras naquela época se reuniam para fazer caridade, tomar chá. Não é cafeteria, é casa de chá. Então É, tem que fazer de bem chá. Daí direitinho. você pode usar a opção de restaurante e colocar lá as coisas para elas tomar chá. Ou um lote genérico mesmo, com as mesinhas de chá e coisas. As mulheres ir lá ficar trovando fiado e essas coisas. Mas Pode tem fazer. lá. Veio num kit aí, se eu não me engano. É o kit, mas um pacote que veio aquele negocinho de chá. Aí a pessoa bota em cima das mesinhas bonitinhas, eles vão sentar e vão tomar chazinho. É de Entende? casamento, história de casamento. Vem o bolinho de chá. Tem um bolezinho de chá e tem vários chazinhos ali. Se você clicar em cima, tem vários chá. Tem Aí eu também a fazendo opção de propaganda. fazer uma. Como é A que gente tá fala fazendo o muita bar propaganda de. pra ninguém. O bar de Cavaleiros, o bar de Cavaleiros também é legal. Bota lá pros homens jogar kart, fumar charuto. Eita, nós, tá passando o carro do peixe agora. Eita, pamonha, daqui a pouco passa aqui também. Pamonha, É, quentinha,
isso, gente? São João, viu? Eu quero bastante ovo. Ovo, ó. Milho É cozido. pamonha do cara no São João. Eita. Pamonha. Eu sou É porque bonita, mas não vou comprar seu peixe hoje não, moço. eu acho que lá na Volu também mora no Nordeste. Aí essa época fica assim, a cidade fica totalmente tomada, então é cheiro de milho para todo qualquer lado, é fumaça. Ó, meu nariz já tá super mega entupido porque já estão fazendo fumacinha. Então de noite, ó, começou ontem já. Fazem fumaça de noite, aí cozinha milho, a qualquer esquina a gente acha milho. Tem festas juninas. Então, o que alguns estados comemoram Natal, aqui no Nordeste a gente comemora a festa junina. Então, é lá no auge. A avó Lu deve Aqui no, saber isso. aqui no Rio Grande do Sul, a festa junina tem só nas escolas. A gente comemora na escola. Mas daí é a época da gente fazer o quê? Quentão. A gente festa junina tem quentão, porque não sabe o que é Tá quentão. frio aí. É o vinho tinto. Aí você coloca laranja, canela em pau, cravo. Tem gente que tá uma cachaça, eu não gosto, mas tem gente que bota. E você ferve ele com especiarias. Bota aquele anis estrelado também. Serve esse vinho com as especiarias. Depois você serve e seja feliz tomando seu vinho quente. Tomar quente, gente. É uma delícia. Criança Mas também. É bom. e É tem bom. gente que bota as pingas dentro, né? Mas eu não gosto muito, não. Quanto menos álcool, pra mim, melhor. Apesar que quando você faz, evapora, né, o álcool. Só fica aquele gostinho diferente. Evapora tudo. Não, Então, mas não se não subestime um cantão, não, hein, meu filho? Porque dá pra ficar altinha com cantão. vai Dá pra ficar ficar altinha com cantão. Exatamente porque o povo acrescenta a aguardente, né? A cachaça, não quando tá fervendo, depois. Aí então dá quando para tem. ver porca Só que, voando, elefante só, só que assim, obviamente que na escola não colocam, né? Então, tipo, na escola não coloca e era é, vendido só pros pais, não pras crianças. Mesmo sendo sem a aguardente, era vendido só pros pais que iam lá na festa junina, né? Mas era mais isso, só para arrecadar dinheiro para a escola, daí fazia aquela coisa da cadeia, das prendas e tal, de joguinho, né? Ganhar prenda. E de comilança mesmo, era tipo bolo de milho, aí tinha pipoca, o tal do quentão, e entre outros bolos que o povo fazia para vender, e então, não é bem, não é que nem aí no Nordeste que é mais típico, né? Que tem as comidas mais típicas de festa junina, que deve ser uma maravilha a festa junina típica, né? E a gente já passou do assombrado para festa junina. E já tá lá festa junina. Tudo por causa do peixe. Por causa do peixe. Aqui hoje já passou cedo, era mais 8 horas da manhã, passou. Olha, quem vai querer? Eu falei, tem pamonha então. pamonha, pamonha, pamonha. Lá em São Paulo Pamonha, passava quentinha. muito carro da pamonha quando eu morava lá. Ui, Mas então, no Rio também. nossos minutos finais, eu quero mandar um beijo bem grande para uma pessoa que eu sei que está nos ouvindo aqui em Lurk, porque está ocupado lá com o trabalho. Mas ontem eu não pude ir lá prestigiar ele por muito tempo. Eu quero deixar aqui, ó, mandar um beijo grande pro Elvis, do Elvis Play Live. Obrigada, Beijo, amigo, pelo Lurk. E a semana que vem também, Elvis, live, terças e quintas, não percam. Ele joga desse. Ele joga lá o. Como é que fala, gente? Eu esqueço o nome do jogo da pessoa. O, o,
O de guerra lá, minha gente. Esqueci, perdão. Perdão. Eu achei bonitinho que ele ontem falou assim, eu tô aqui porque vocês pediram, só vem. É isso aí. Bora Aí jogar, entra né, lá. Elvis? Elvis é maravilhoso mesmo, vó. Adoro ele, é um querido, um fofo. Eu conheci o Elvis na live da Jaque e depois nunca mais fui embora da live do Elvis. Amo, amo a live dele. Eu amo, olha, Falar nisso, a gente também tem que fazer, super né, gente o boa. negocinho com ele, né? Elvis, olha, tá guardado, já tem papelzinho aqui já pra gente entrevistar tu, viu? Só tem que organizar. Chamar seu Elvis. O Elvis, o Olha, Elvis tem que esperar as férias do Elvis pra gente atocanar ele nas férias, que daí ele vai ter tempo de manhã. aí a gente vai futucar ele todo dia, Elvis, Elvis, Elvis. Vamos, Elvis, bora, Elvis. Bora? A gente vai Então, saber por que o nome dele é Elvis, né? Né, Flá? então eu já sei, mas a gente bota também para ele contar pro pessoal que estiver nos ouvindo. Eu Ele não também conhece ele ainda. sei, mas tem gente que não conhece. Tem que contar Mas o assim, pessoal Elvis, além de ser um querido, tem o nome do meu ídolo, porque sim, amo Elvis, Elvis o cantor, né? Adoro de paixão Elvis o cantor. Sou maior fã de Elvis e olha que eu nem vivi naquela época, gente. Eu não vivi naquela época, mas amo as músicas do Elvis. E quem não viu o filme Elvis, veja, porque é uma história e tanto da vida do cantor. é bacana mesmo. É, A gente, eu olhei ele por outra forma. Que a gente via, assim, só ouvia falar, né? sim. Apesar que eles dão uma maquiada ali, e assim, eu prestei muita atenção do tanto do filme que foi retratado a vida do Fred Mercury quanto do Elvis. Eles, eu acho que dão uma maquiada um pouquinho, porque assim, de repente é mais pesado do que aquilo ali. Os Ah, com bichinhos, assim, se certeza. você olhar, eles sofreram. É, mas Eu vamos queria. deixar esse assunto para outro podcast, Dona Mani. Não vamos gastar os assuntos em um só. Esse aí a gente pode, ó, já que nós duas é o filme, a gente pode conversar em outro pod. O que vocês acham? A outra coisa, já ia me esquecendo, ó, outro recadinho para quem tá ouvindo. Para quem estiver ouvindo aí, a avó também é fã do Elvis Presley, que nem eu, ó. Para quem estiver aqui nos ouvindo, seja no gravado, seja nos ao vivos, tem uma coisa nova aqui também no Flani, que é o seguinte: mande para nós a sua fofoca. Seja ela da sua vida ou da vida alheia, se tu quer contar, manda pra gente, que a gente vai o quê? Vai fofocando a sua fofoca. Fofoca, ainda tá A fofoca. Já vou estar nós aqui. vamos ficar aqui fofocando essa fofoca. Então, vocês mandem a fofoca para nós no nosso e-mail. Diz nosso e-mail aí, dona Nani, pro povo. Bota aí no chat nosso e-mail pro povo saber que é eles nos mandar a nossa fofoca. Aí vocês colocam assim no assunto do e-mail, você coloca ali, né? Fofocane, que é pra gente saber de qual quadro Pra é. saber que é fofoca. E você manda para nós a sua fofoca, especifica logo na primeira linha se você quer ou não ser identificado quando a gente for ler o teu e-mail, porque a gente também guarda. As pessoas não quiserem se mostrar, a gente respeita, tá? A gente inventa um nome para vocês lá na hora. E daí você manda para o e-mail flani6298, flani6298, @gmail.com. O Flani com Y igual o nome do podcast. E manda para nós a sua Aí fofoca que a você gente vai ler e a gente vai te julgar. A gente vai julgar a fofoca. Não pensa nada. A gente vai fazer, ó. Vai destripar a sua fofoquinha. isso aí a gente bota mais uma pimenta
gracinha ali pra poder incrementar o negócio, entendeu? Que a gente é dessas. Aquela coisa, a gente aumenta, mas não inventa. Conte sua fofoca aqui pro Não, fulaninho. olha, só não esquece, gente, de assim, ai, eu não quero que fale o meu nome, por favor. Frisa bastante que não quer que fale o teu nome, não quer que fale o nome Exatamente. das pessoas, entendeu? Que aí a gente vai inventar nome, a gente vai falar fulana, a pessoa, o A gente chama ursinho. todo Não, mundo de Mariso. Não, Ursinho não pode, senão Tatá vai achar que é com ele. é verdade, eu Mas a esqueci. gente chama todo mundo de Maria, José e João e era isso. Mas o importante é o quê? Fulana, é Você nos fulana. avisar. Você também pode mandar fofoca já com o nome fictício, fica na sua. Mande sua Ó, fofoca. quando o negócio for muito pesado, aí vocês colocam assim, o cara de coruja seca, que a gente já sabe que o negócio é brabo, entendeu? É de coisa seca. Tinha que ser tu, mulher. Ai, meu Deus. Essa daí até merece aqui, ó. É, entendeu? Aí fala fulano, o ciclano, aí quando for bem macabro, aí bota Fred Krug, cara de coruja seca, mas é um nome assim bem, entendeu? Que a gente vai saber que não pode, realmente não pode falar. Ai, senhor. Mas assim, não tem uma fofoca, inventou uma fic. A gente lê também, gente. A A gente lê Valu também. gosta de cara de seca, a Valu. A coruja seca, Jesus. Ó, vai ficar marcado esse cara de coruja seca, viu? Um homem de um braço só, também tem um homem de um braço só, viu? Pode esquecer. É aquele que faz as coisas e nunca foi ele. Não, não foi eu, não. Foi um homem de um braço só que fez. Olha isso. Ai, senhor. E tem isso, meu É, a povo. volta do Beijo, vó. Até mais. Depois a gente passa lá é, na sua live. Vamos fazer bagunça. bora fazer bagunça mais tarde, viu? Beijo no coração de todo mundo. Fica com Deus, tá? Bom Obrigada a final. quem estava aí, obrigada a quem estava na moita, em lurkzinho, muito obrigada por vir assistir, por vir escutar a gente aqui falando um monte de besteira. Muito obrigada e voltem de novo na semana que vem. Pra todo mundo. Coraçãozinho pra você. Beijos!